Na minha experiência de hoje, eu fui levada ao céu e lá no céu eu estava diante do Senhor. Ele falou comigo. Ele me disse que era tempo de posicionamento, que eu tinha que me posicionar e perseverar, que não bastava sentir e nem apenas entender, que era necessário perseverar mesmo quando ninguém estivesse vendo, mesmo quando o caminho parecia ser solitário, sabe? Ele disse que haveria dias em que eu seria tentada a recuar, a me calar, a achar que não era o momento, mas que esses dias não definiriam o meu chamado. E enquanto ele falava isso, era como se uma linha saísse uma linha saísse daquela luz onde estava o Senhor, sabe? E ela vinha vindo assim na minha direção. E era uma linha muito brilhante, só que ela era fininha. E essa linha era uma linha delicada, sabe? Era uma linha viva, ela pulsava assim como se ela tivesse vida própria. Era algo muito louco, era algo muito diferente, sabe? E eu via que essa linha, ela vinha do Senhor e ela se ligava diretamente a mim. E o Senhor, então ele me explicou. E ele disse que aquela linha, ela conectava a minha mente e o meu coração ao coração dele. E que enquanto essa conexão permanecesse intacta, eu não falaria por impulso, nem por emoção, nem por vontade própria, mas que eu falaria a partir dele. E ele me disse que eu tinha que perseverar e me posicionar exatamente porque ele queria me usar. E que pessoas viriam de outros lugares com histórias diferentes, dores diferentes, sedentas, perguntas que ninguém mais conseguiu responder e que elas buscariam respostas do céu. E o Senhor foi bem claro. Ele disse que ele não me chamava para convencer pessoas, mas para ouvir ele primeiramente. E que quanto mais eu guardasse o meu coração nele, mais clara seria a direção. E que a perseverança manteria a linha firme. E o posicionamento impediria que ela se rompesse. E eu achei algo muito interessante, sabe? E enquanto ele falava, ele me explicava, né? Aquela linha, ela brilhava ainda mais e muito mais. E eu entendia, né, que se eu permitisse que distrações, ou medo, ou orgulho entrassem, aquela conexão, ela enfraqueceria. Mas se eu permanecesse nele, nada, absolutamente nada poderia confundir aquilo que ele quisesse transmitir através de mim, sabe? E o Senhor, ele disse que ele não conecta pessoas a ele para exibição, mas para responsabilidade. E que perseverar não é só continuar, mas é permanecer fiel quando ninguém tá vendo, sabe? Quando ninguém tá ali observando. Enfim, foi uma experiência muito edificante para minha vida, sabe? Foi uma experiência assim muito diferente dentre outras que eu já tive. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra. Mateus, capítulo 24, versículo 13, né? Um texto muito conhecido que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que experiência forte, né, apóstola? Meu Deus, você vê a conexão
né, com o Senhor. O crente, quando ele está no centro da vontade de Deus, ele está conectado com Deus, né? Ela fala que saía, né, tipo uma linha, né? Não tem nada a ver com aquilo que o pessoal usa no espiritismo de fio de prata, né? Apóstolo, inclusive já tem até igreja, né? Já vi até igreja, vi falar de igreja que estava... as pessoas dizem que estavam sendo arrebatadas e tal, e eram esse fio de prata que conectava a pessoa. Mas enfim, o fato, irmãos, é que quando estamos no centro da vontade de Deus, há uma conexão com o Pai. Todo o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, eles ficam puros, né, apóstolo? Quando a gente está na palavra, a Bíblia diz que pela oração e pela palavra sois santificados. Então quando a gente está em oração, quando a gente está pela palavra, quando a gente não tem nenhum enxerto, vamos assim dizer, de outras religiões, né, somente na palavra e na oração, né, a revelação é santa, a revelação é pura, a revelação é verdadeira, a conexão com o Pai, né, apóstolo, ela se torna limpa, né, santa, né? Aleluia, isso, né, é uma experiência muito forte. Precisamos estar conectados com o Senhor, né, diariamente, né, ela falando assim desse fio aí que conectava ela ao Senhor, que a nossa entrega, a nossa vida é de intimidade com o Senhor. Então as pessoas confundem, apóstolo, com o texto bíblico que está lá em Eclesiastes 2:6, que fala daquela, metaforicamente, né, da nossa vida terrena e a nossa conexão vital com o Pai, que aí fala de um fio de prata, né, que quando se rompe, ou seja, é o final da vida, é o final de uma vida ali que você que é decisivo, ou com Cristo ou sem Cristo, e as pessoas pegam isso e usam no esoterismo, né, apóstolo, como se fosse algo que pudesse ser utilizado para uma conexão extra, né, espiritual. Então não tem a ver com isso, tem a ver com uma conexão. Nós somos corpo, alma e espírito, e o nosso corpo, a nossa alma, ela se conecta com o Pai quando eu estou no centro da vontade do Senhor, quando eu estou dentro do propósito do Senhor, eu aceito o propósito, a vontade do Senhor na minha vida, né, ou seja, uma vida de dependência, uma vida de entrega, uma vida que não olha para trás, que não olha para a direita, para a esquerda, mas que está com os olhos fitos no Senhor, né? Então, assim, a gente tem que viver diariamente uma entrega diária. Na verdade, essa experiência motiva a gente a mais e mais se entregar ao Senhor, mais e mais se render ao Senhor, mais e mais se apaixonar pela presença do Senhor, né? Porque quando nós conseguimos viver uma vida alinhada no centro da vontade de Deus, o Pai cuida de nós, e nós temos com certeza uma caminhada aí pela porta estreita, pelo caminho apertado, e no final dos nossos dias está o céu, a salvação, uma vida eterna com o Senhor. Isso é tremendo demais, né? Uma vida que não se rompe, um fio que não se rompe, né? Esse é o objetivo, amém, apóstolo? Amém, glória a Deus, né? Então espero que essa experiência tenha edificado a sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, apóstola? Sim. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência, que o Senhor continue abençoando a tua filha e tantos outros, Sim, quanto Senhor. ouvirem, né? Os irmãos que vão ouvir essa experiência, Sim. Pai, que eles também sejam edificados, Sim. Pai, que a mesma graça, a mesma unção que o Senhor tem derramado em nossas vidas, o Senhor derrame, Pai, na vida desses que têm sede, que querem te buscar cada dia mais, Pai, querido amado, para que possamos viver o sobrenatural e conectados com o Senhor, Pai, através da santidade, através, meu Pai querido, Pai amado, da oração, da leitura da palavra, Pai, do caminho da porta estreita, Pai. Então cuida de cada um e muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro